PGR é contra pedido de suspensão de ação penal apresentada pela defesa do ex-presidente Lula. Justiça condena comprador de veículo por não atualizar a documentação do carro. As obrigações relativas ao veículo, como impostos e multas, não devem pesar sobre o antigo dono, já que ele não está mais com o veículo. Uma cartilha para ajudar a mulher a identificar se está numa relação abusiva. O livreto está todo online. Pode ser repassado entre as jovens por mensagens de celular, e-mail. Registro de dupla paternidade sem o nome da mãe biológica. STJ confirma a decisão. A criança nasceu com auxílio de reprodução assistida. O casal homoafetivo teve uma filha com a ajuda da irmã de um dos companheiros, que foi a genitora. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido de suspensão de ação penal apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Essa manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal. E quem tem os detalhes e conversa com a gente agora ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O principal argumento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é de que o pedido dos advogados do ex-presidente Lula deveria ir para a primeira instância e não para o Supremo Tribunal Federal. Ela afirma que haveria uma possível supressão de instância caso esse pedido ficasse aqui no STF. Citou também que o pedido de suspensão formulado pela defesa do ex-presidente, ele não pode ser feito aqui no Supremo Tribunal Federal e citou inclusive uma súmula vinculante do próprio STF. O documento foi enviado ao relator do caso aqui no Supremo, o ministro Edson Fachin. Os advogados de Lula vieram até o Supremo alegando que queriam a suspensão da ação para consultar todo o conteúdo que já foi incluído nesse processo contra o ex-presidente. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E a Justiça do Distrito Federal condenou o comprador de um veículo por não atualizar a documentação do carro. Além de ser obrigado a regularizar o documento do veículo, o novo dono vai ter que transferir todas as infrações que foram colocadas no nome do antigo dono. Jefferson trabalha como motorista de aplicativo e acabou de comprar um carro. Ele foi logo regularizar o documento no Detran. Pega o DUT, né, documento único de transferência, a gente preenche com os dados do comprador e do vendedor, assinamos em cartório, reconhecemos firma, tudo bonitinho e damos início ao processo de transferência de propriedade após a compra ter sido efetuada por completo, né? Quitados os valores, tudo certinho. Tanto o comprador quanto o vendedor devem preencher o documento de transferência do veículo, o DUT, e reconhecer firma. O antigo dono tem que encaminhar uma cópia autenticada ao órgão no prazo de 30 dias para comunicar quem é o novo proprietário do veículo. O comprador, por sua vez, tem mais 30 dias para solicitar o DUT atualizado e pagar a taxa de transferência. Em Brasília, a compra e venda de um veículo foi parar na Justiça porque o comprador não transferiu o carro para o nome dele. A magistrada que analisou o caso entendeu que ele que deveria regularizar a situação porque as obrigações relativas ao veículo, como impostos e multas, não devem pesar sobre o antigo dono, já que ele não está mais com o veículo. De acordo com o Detran, o veículo que não tiver com tudo regularizado pode ficar retido. Deixar de registrar o veículo em 30 dias, multa grave, 5 pontos na carteira e o veículo corre o risco de ser retido até que seja feita a regularização. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que permitiu o registro de dupla paternidade sem a inclusão do nome da mãe biológica. A criança nasceu com auxílio de reprodução assistida e foi registrada por um casal homoafetivo. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso do Ministério Público de Santa Catarina, que buscava anular o registro civil da criança. Para o MP, o caso seria de adoção unilateral e não de dupla paternidade. De acordo com o processo, o casal homoafetivo teve uma filha com a ajuda da irmã de um dos companheiros, que foi a genitora. Após ela renunciar ao poder familiar, o casal solicitou o registro em nome do pai socioafetivo e do pai biológico, o doador do material genético. O campo relativo ao nome da mãe ficou em branco. O Ministério Público de Santa Catarina contestou a decisão que permitiu a dupla paternidade.
alegando que a competência para o caso não seria da Vara da Família, e sim da Vara de Infância e Juventude. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente o registro e manteve a sentença. No STJ, o registro da dupla paternidade foi confirmado. Ao votar pela rejeição do pedido do Ministério Público, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, declarou que há distinções jurídicas entre as duas possibilidades. Enquanto na adoção há o desligamento dos vínculos de parentesco, na modalidade de reprodução assistida escolhida pelo casal, sequer há esse vínculo. O relator destacou ainda a evolução jurisprudencial sobre o assunto no Brasil e citou como exemplo um provimento do Conselho Nacional de Justiça que reconhece a possibilidade do registro com a dupla paternidade, assegurando direitos aos casais homoafetivos. O ministro disse que a questão discutida no recurso já foi pacificada no âmbito da Justiça e que, se o caso fosse iniciado hoje, ele seria resolvido extrajudicialmente. E no próximo bloco, cartilha do Ministério Público ajuda a identificar um relacionamento abusivo. São 7 dicas muito importantes de linguagem bem acessível. Tratar a causa da violência doméstica e promover a paz social. É com esse foco que a Justiça de Mato Grosso desenvolve o projeto Bem de Família, que já colhe resultados positivos. Pois é, a iniciativa também está concorrendo ao prêmio Inovare, que identifica práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Quem bate em mulher machuca a família inteira. E descobrir o que leva o agressor a cometer a violência doméstica é romper com esse ciclo e proteger futuras vítimas. Mas isso é possível? Projetos como o Bem de Família, realizado pela Vara Especializada de Várzea Grande, provam que sim. Esses homens se reúnem uma vez ao mês com uma equipe multidisciplinar do Fórum. É a condição para que respondam o processo judicial em liberdade. E aos poucos vão refletindo sobre o que fizeram. O que eu aprendi, olha, são muitas coisas, principalmente a gente entrar em diálogo, né? Numa briga, numa discussão, tentar conversar, ser mais calmo. Desde que o projeto foi criado em 2017, cerca de 150 homens já passaram por essa sala. E o índice de reincidência é de apenas 8%. Ele participa em ciclos restaurativos de 6 meses. Então, uma vez por mês, ele comparece nesse ciclo formado por uma comissão multidisciplinar que irá trabalhar o projeto Bem de Família. E nesse ciclo, ele participa juntamente com outros agressores, de modo que ele conhece as experiências dos demais e, ao longo do tempo, ele vai obtendo soluções para a agressividade nele. Em um dos encontros, o titular da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Várzea Grande conversa com eles sobre a violência praticada no seio familiar. Muitas vezes nós temos a ocorrência do crime pelo próprio suspeito que desconhece a lei. A partir do momento que eu conheço a lei, que eu faço todo esse conhecimento chegar ao agressor, ao homem, eu também vou ter uma diminuição significante dos números de crimes. E o projeto da Justiça de Mato Grosso foi inscrito no prêmio Inovare, que avalia as boas práticas jurídicas realizadas em todo o país. Ele passa agora por um crivo de avaliação e isso é importante porque a gente ganha visibilidade e o nosso objetivo é fazer com que a sociedade mato-grossense, a sociedade de Várzea Grande possa viver em paz. Uma cartilha elaborada pelo Ministério Público de São Paulo pretende ajudar mulheres jovens a identificar uma relação abusiva. O guia Namoro Legal traz 7 dicas que vão ajudar as adolescentes a lidar com atitudes tóxicas dos namorados. Aos 15 anos, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, viveu um relacionamento abusivo. O namorado, com 21 anos à época, tinha atitudes violentas com a jovem. Ele começou a ser mais agressivo, ele aumentava o tom de voz, ele chegou a bater em mim uma vez. Teve inclusive uma vez que a gente tava junto e assim, ele queria ter relação, eu falei pra ele, não, cara, não quero, eu tô muito cansada. Foi um estupro praticamente, né? Porque eu não queria. Para evitar que adolescentes continuem sendo vítimas de relações assim, foi lançada a cartilha Namoro Legal, com informações importantes sobre como descobrir situações de abuso.
um alerta à juventude. O material é uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo e a empresa Microsoft. A ideia é que a cartilha possa ser compartilhada de uma maneira bem fácil. Com isso, mais meninas podem se conscientizar da importância de identificar um relacionamento abusivo. O livreto está todo online. Pode ser repassado entre as jovens por mensagens de celular, e-mail. Os promotores recomendam ainda que os pais também leiam e ajudem a construir uma nova visão de relacionamento dos filhos. São 7 dicas muito importantes de linguagem bem acessível, que tratam sobre a forma de escolher um parceiro, igualdade, não se deixar isolar na relação, a independência e também o aspecto da inversão da culpa. Mulheres jovens são as que mais sofrem com relacionamentos abusivos. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, 42% das vítimas de violência no ano passado eram garotas entre 16 e 24 anos. Por isso, oferecer apoio a elas é essencial. Uma das situações que a gente identifica com muita frequência é o isolamento. A pessoa acaba se isolando da família e dos amigos. E sozinha, quando ela entra num ciclo de violência, ela não sai sozinha. As feridas não cicatrizam facilmente, mas elas ajudam a reforçar o desejo de que nenhuma outra mulher passe por qualquer tipo de violência. Eu acho que as meninas de hoje tem que ter esse diálogo com as mães, eu acho que é essencial, não só com as mães, mas que os pais também empoderem suas filhas, sabe? E que ensinem os meninos a respeitar as meninas. E nós vamos conversar agora com Lúcia Bessa Martins, presidente da Comissão Especial de Combate à Violência Familiar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, querido. Boa tarde. A gente viu agora há pouco na reportagem uma iniciativa super interessante, que é essa cartilha. Como essa cartilha pode ajudar meninas que talvez não estejam identificando ali, que vivem numa relação abusiva? Toda e qualquer informação que vir a empoderar meninas e mulheres no tocante aos seus direitos, no tocante a ela entender que ela vive uma situação que é abusiva, que é agressiva, é importante. Porque a informação é poder. Doutora Lúcia, quais são os indícios de que esse relacionamento é abusivo, é tóxico? Olha, a gente tem como perfilar algumas coisas para que a gente possa identificar se esse menino, se esse homem pratica algum tipo de violência contra essa mulher ou contra essa menina. Um deles é aquele controle, aquela pessoa que manda dezenas e dezenas de mensagens por dia perguntando como está, onde está, tira foto para ver onde é que você está, me diga realmente se você está aí. Outra situação, ele começa a isolar essa menina ou essa mulher do ambiente familiar, dizendo, olha, eu é que sou mais importante para você, né? Outra vez ele diz para ela, olha, fica comigo porque você não vai encontrar outra pessoa melhor do que eu, né? Ou então, muitas dessas meninas começam a vida sexual muito precocemente. E essa aproximação sexual dá mais poder a esse menino e ele diz o seguinte, olha, você agora é minha e eu exerço sobre você o poder. E essa menina acaba acreditando que isso é verdade. E aí dificulta não só a identificação dessas violências, como principalmente a ruptura do ciclo da violência. A gente está falando de meninas, mas também tem mulheres, por exemplo, que acabam entrando numa relação abusiva por uma questão econômica também, que o marido ali tenta dominar a relação, porque né? tem dinheiro, tem ali sem dúvida. Essa questão financeira. São vários os motivos pelos quais uma mulher continua numa situação abusiva ou agressiva. Um deles é exatamente isso. Essa mulher não foi preparada para o mercado de trabalho, essa mulher não tem condições de competir com o mercado de trabalho, ou então essa mulher foi introjetada nela mesma através desse homem que ela escolheu para ser seu amado, seu amante, mas que se tornou seu agressor, de que ela é incompetente, de que ela é inábil, de que ela não tem condição de gerir a vida dela e que ele é o único provedor da casa. Portanto, ela tem que suportar aquela situação. Acaba gerando um isolamento da mulher, né? Sem dúvida, em todos os aspectos. Essa mulher não sai para trabalhar porque ele não permite. Essa mulher não sai para o colégio, para estudar, para poder se formar, porque ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Essa mulher é impedida de ter amigo, de ter a sua individualidade, de participar das atividades da sua família, porque ele entende que ela é propriedade dele e que ele tem que exercer esse controle e esse poder sobre essa mulher sob pena de. E a pena pode ser um xingamento, um empurrão, uma facada ou até mesmo o ápice da violência,
que é o feminicídio. Exatamente, essa questão da violência física que eu ia te perguntar agora. Você citou vários elementos que levam à violência psicológica. A gente associa muito à questão física, né? Mas nós temos todo esse apanhado de violências. Sem dúvida nenhuma. As violências subrepetícias, as violências psicológicas, elas são tão nocivas quanto a violência física, exceto que nós estamos falando aqui do ápice da violência, que é o feminicídio, mas não há uma violência menor ou maior quando falamos de violência contra as mulheres e contra as meninas, porque quaisquer que sejam as violências, elas causam nesta mulher e nessa menina marcas que muitas vezes o próprio tempo não consegue apagar. A gente viu agora há pouco também a reportagem que mostrou o Projeto do Bem na Justiça de Mato Grosso. Esse tipo de projeto que acolhe as famílias para colocar ali para conversar e entender, isso funciona muito bem também, né? Os homens também, né? Interessante os homens que procuram, inclusive, essa iniciativa aqui no DF, a senhora contava pra gente, né? Olha, eu digo sempre que os homens fazem parte do problema, eles devem sim fazer parte da solução desse problema. Muitos homens também que já vivem situações abusivas durante toda a sua existência, a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade eminentemente machista e nessa sociedade homens e mulheres fazem parte. Então todas e todos nós recebemos dessa sociedade esses estigmas do machismo. Então esse homem que faz parte do problema, ele há de fazer parte da solução. E muitas vezes ele não percebe ou não se apercebe agressor, porque ele já naturalizou e já banalizou essa violência. É importante que o Estado interfira, né? Que o Estado tenha campanhas como essa, que o Estado tenha núcleos de atendimento às famílias, aos autores de violência doméstica, exemplo de Brasília, que nós temos aqui 9 na Fávides. É importante que isso aconteça, porque o homem passa por um processo multidisciplinar e ali ele entende que há outros mecanismos e outras formas de dirimir uma contenda familiar que não seja agressão. Ok, doutora Lúcia Bessa, sempre um prazer recebê-la. Obrigada pela entrevista. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, querido. O homem que apanhou de uma lutadora do UFC ao tentar assaltar a atleta foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O assaltante Max Gadelha Barbosa foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão. Em janeiro, ele tentou roubar o celular de Poliana Viana. O bandido acabou surpreendido pela reação da mulher, que tem 1,70 de altura e pesa cerca de 60 quilos. O homem foi imobilizado com um mata-leão. A arma usada por ele era feita de papelão. A lutadora Poliana Viana é conhecida no esporte como Dama de Ferro. E a seguir, veja por que é importante ter um consumo consciente, onde menos é mais. Carrinho de compras lotado. Mas você já parou para pensar se todos esses produtos são realmente necessários? A licença médica é um direito do trabalhador, mas há uma diferença entre os tipos de afastamento, que vai depender do tempo em que se fica ausente e se o afastamento foi provocado por uma doença comum ou acidente de trabalho. Dores nos punhos, cotovelos, ombro e coluna. O bancário Jefferson descobriu lesões que o afastaram algumas vezes do trabalho. A primeira vez que eu fiquei doente, eu fui demitido do banco, fiz um exame demissional e aí ocasionou as lesões. E aí eu solicitei a reintegração, fiquei afastado pelo INSS durante 3 anos, voltei ao trabalho e depois que eu voltei ao trabalho ainda houve um agravamento das lesões que eu tive que fazer 3 cirurgias. O ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, explica o direito garantido em casos como esse. Na hipótese de licença médica concedida pelo INSS, a suspensão contratual, o empregado não pode ser demitido. E ele tem direito a uma estabilidade provisória por 12 meses, justamente para a convalidação das sequelas do acidente, que ele se restabeleça. A licença médica é um direito do trabalhador que, por motivo de acidente ou doença, está impossibilitado de exercer suas funções profissionais. Funciona assim. Nos 15 primeiros dias de afastamento, o empregador deve arcar com a remuneração normal do trabalhador. Se passar de 15 dias, o contrato de trabalho é suspenso e o INSS deve arcar com o valor do benefício, chamado auxílio-doença. Em casos de doenças graves como câncer e esclerose múltipla, o trabalhador pode requerer este benefício junto ao INSS de forma imediata.
O juiz do TRT5, Anderson Rico, explica a diferença entre uma doença comum e uma doença ocupacional, gerada pelo trabalho. Se é de origem comum, o trabalhador vai receber o chamado auxílio-doença previdenciário, que é conhecido como Código 31. Nesse caso, o empregador ele fica dispensado do pagamento dos salários, que vai ser substituído pelo benefício previdenciário, e também não paga FGTS durante o período do afastamento. E também não vai haver a garantia de emprego após a alta previdenciária. Por outro lado, se o afastamento decorrer do trabalho, o trabalhador vai receber o benefício do auxílio-doença acidentário, considerado como Código 91, e aí, nesse caso, o empregador recolhe o FGTS durante o período de afastamento e o trabalhador, após a alta previdenciária, vai gozar de uma garantia de emprego de 12 meses. Segundo o chefe da divisão de benefícios do INSS na Bahia, o processo inicial de requerimento pode ser feito de casa. Através do 135 ou através da internet. E também o segurado pode usar o app para smartphone, para tablets, para computadores, o Meu INSS, onde ele faz a senha e ele já pode fazer o requerimento através do próprio aplicativo. Hoje há uma tendência mundial comprar apenas o necessário. E mais ainda, buscar a origem dos produtos. Verdade, isso faz parte do conceito minimalista, onde menos é mais e vale para tudo quando se trata de consumo. Carrinho de compras lotado. Mas você já parou para pensar se todos esses produtos são realmente necessários? E quanto nós poderíamos economizar se levássemos somente o essencial? Pois é, o Murilo pensa sobre isso sempre que decide comprar alguma coisa. Assim como tantos outros, ele chega ao supermercado com a lista de compras na mão, mas com um objetivo diferente: levar para casa somente o que precisa e nada mais. Eu geralmente procuro comprar, coisas assim como frutas, leite, carne, essas coisas assim que eu vou consumir rápido. E se você pensa que toda essa economia é ser pão duro, se engana. O dinheiro que sobra é usado para realizar sonhos. Esse dinheiro eu vou juntando, para poder fazer alguma coisa legal depois. Por exemplo, eu estou planejando fazer uma viagem para o México, agora no meio do ano, e no final do ano eu quero fazer uma viagem para o Oriente Médio, Eu acho que isso é uma forma muito mais inteligente de você gastar o seu dinheiro, você gastar com viagens, do que você gastar com coisas. É fato, os consumidores conscientes vieram para ficar. Eles são influentes e a tendência já se espalha entre outras pessoas. Pergunta se a dona Cleusa compra mais do que o necessário. Não, só aquilo que eu preciso. Quando o tema minimalismo e consumo consciente entram na pauta, os itens pessoais saem da mesmice. Como assim? Vamos explicar. O convencional seria um comprador ir a uma loja normal, comprar alguma coisa nova que saiu da linha de produção. Mas será que esse círculo é sagrado? Esse produto novo não poderia ser sustentável? Nossa produção descobriu uma loja em Porto Alegre que quebrou o círculo da produção convencional. A marca continua fazendo sapatos, bolsas, sandálias, mas nenhum insumo usado causa grande impacto na natureza. Nada vem de animais. Os donos da grife não gostam de dar entrevistas, mas autorizaram o uso das imagens para ilustração. Os 5 anos de vida da empresa geraram um saudável balanço ambiental. Quase 30 mil pares de sapatos produzidos, mais de 20 mil garrafas PET recicladas, mais de 6 toneladas de borracha e uma montanha de caixas de papelão. Todos insumos reaproveitados. A grife vegana e ecológica tem parceria com lojas em vários países também. O mercado minimalista, de baixo impacto ambiental, cresce sem machucar o planeta. Que bom, né? Pensar no meio ambiente, aprender a viver com menos. Enquanto de um lado há quem pense nesses temas, do outro temos quem exagera na hora de passar o cartão. Errar a mão de vez em quando na hora da compra acontece, mas quando passa dos limites, pode se tornar uma obsessão. É importante a gente diferenciar a pessoa que é consumista, como hoje em dia a gente fala de um jeito geral, que se perde um pouco nos gastos, compra mais do que poderia, acaba se endividando. É importante diferenciar isso daquela pessoa que tem um consumo patológico, que a gente chama de comprador compulsivo.
O comprador compulsivo é uma pessoa que se ela não compra, ela se sente muito, muito angustiada. A pessoa fica o tempo todo pensando naquilo, fica planejando que horário do dia ela vai conseguir parar para fazer a compra. E no momento que ela consegue fazer a compra, ela sente um alívio daquela ansiedade. O comprador compulsivo é aquele que, apesar de já ter se dado conta disso várias vezes, apesar de já ter se arrependido disso várias vezes, ele não consegue mudar o comportamento. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde e até amanhã.